podem entregar coisas diferentes aos seus pacientes, né? Nesse momento de pandemia, nós tivemos que nos reinventar, mas acreditamos que estamos chegando a cada lugar aqui do Brasil. Aqui eu vi, tem pessoas de vários lugares, para a gente mostrar um pouquinho o que é esse nosso olhar em relação ao cuidado, né? O cuidado do paciente. Eu estou vendo se a Lília, que é a nossa coordenadora, já está aí, para ela falar um pouquinho. Lília, você está aí para apresentar também o que é a fono? Lília, se apresenta aí, por favor. Abre seu microfone aí. Olá, boa noite. Tá dando para ver, Ale? Tá. Tá ouvindo? Estamos te ouvindo, aham. Que bom. Eu quero dar boa noite a todos, que sejam todos bem-vindos. Eu acho que tem pessoas do Brasil inteiro participando com a gente, né? Como você falou, nossa primeira maratona, para a gente estar comemorando os 20 anos do CEAF. Se não fosse o momento, né, que nós estamos vivenciando a pandemia, com certeza a gente estaria todos juntos, né? E essa semana a gente preparou um evento bem especial, são várias palestras, são multiprofissionais, então quem não viu ainda nas mídias, acompanhe o restante das palestras que a gente vai ter, e de hoje até sexta-feira, tá bem legal, né, Ale, o que a gente preparou. Muito. E a gente conta com a presença de todos. Hoje é um dia especial, então eu estou me apresentando como uma coordenadora da pós-disfagia e de fono neonatal pediátrica, e a gente está abrindo com esse tema, com você, que vai ser as alterações respiratórias pós-Covid, as implicações que a gente vai ter no paciente disfágico. Então, acho que assim, está muita gente esperando, ansiosa por essa palestra, o que você vai trazer para a gente. E eu acho que não é só para fono, até para o fisioterapeuta, porque a disfagia ela não é só do fonoaudiólogo, ela é da equipe multiprofissional, né? Então, estamos todos ansiosos com a sua palestra, e logo após a sua também a gente vai ter com a fonoaudióloga Angélica, que vai ser sobre as urgências fonoaudiológicas. Aí, se você quiser começar a ler, estamos todos ansiosos. Vai ser show de aula. Obrigada, gente. Obrigada, Lica. Obrigada, gente. Obrigada a todos vocês. Realmente nós estamos lotados, todo mundo acompanhando. E eu quero passar para vocês a primeira, né? Eu sou fisioterapeuta, não sou fonoaudióloga. Então, eu vou estar apresentando aqui para vocês o que é que o Covid está trazendo de comprometimento. Então, eu quero que vocês... Eu vou tentar dar uma aula mais curta para eu poder dar uns 10 minutinhos para vocês perguntarem, para vocês interagirem um pouco comigo, porque eu sei que tem muitas pessoas aí em vários lugares e que vocês têm realidades diferentes e eu quero entender um pouquinho a realidade de cada um de vocês. Então, vamos começar. Eu vou começar a apresentação aqui. Eu estou no outro aqui também. Quem precisar falar comigo, quiser mandar chat, eu estou aqui no outro canal também, tá? Então, eu sou Alessandra Dorsa, né? Sou a facilitadora dessa palestra. E a gente vai ter como um foco o que as implicações respiratórias no Covid pode ocasionar. Algumas coisas são importantes porque eu acho que nós estamos vivendo um momento único, tanto para nós, né, fisioterapeutas, quanto para os fonoaudiólogos, para vocês, fonoaudiólogos, e tem também fisioterapeutas aqui acompanhando comigo. Eu tenho percebido, não sei qual é a relação de vocês, e se vocês estão percebendo isso também, um certo receio, assim, uma certa limitação na hora que a gente fala para o fonoaudiólogo vir até a UTI. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu li alguns artigos para eu montar essa aula, e esses artigos me chamaram a atenção, porque eles trazem a mesma retórica do que a gente está ouvindo na fisioterapia. Ah, não faça ventilação não invasiva. Ah, não faça exames e avaliações muito próximas no paciente.
do fono. Ah, não faça exames de vídeo. Isso, o que aconteceu? Criou-se uma situação de pânico. E quem está tendo a pior condição nisso está sendo o paciente, que está perdendo essa condição, que está perdendo essa oportunidade. Oi? Que está perdendo essa oportunidade de ser cuidado. Né? Então, eu vou falar para vocês algumas coisas aqui. Eu acho que é importante que a gente tente entender que nós não temos só limitações. Nós temos que enfrentar, nós estamos vivendo a única situação do mundo, ninguém aqui nunca viveu isso. E, infelizmente, nós escolhemos isso lá atrás. Como falou, nós estamos numa guerra e a gente não vai lutar. Então, a gente passa por cima dos nossos medos, passa por cima das nossas angústias, lógico que com todo o cuidado do mundo, mas eu preciso entregar o melhor para o nosso paciente. E é isso que eu peço para vocês, que essa aula possa tirar alguns paradigmas e que ela possa entregar para vocês condições para vocês entenderem o quão importante é o papel do fonoaudiólogo nesse momento. Tem vários fenótipos, né? Tem várias coisas que acontecem em relação ao Covid-19. Entre as alterações mais importantes que nós temos é um quadro de pneumonite e um comprometimento alveolar. Então, é aquele paciente que chega no início tendo as complicações da hipoxemia, da dificuldade de troca gasosa, é aquela saturação que fica assim entre 94 e 95, sem sintomas nenhum, eles não têm sintomas, eles são pessoas que você conversa, ele falou, eu tô ótimo, não tenho nada. E aí, essa pneumonite, ela vai piorando até que ela se transforma numa pneumonia. E aí, nesse momento onde ela se transforma nessa pneumonia, ela começa a causar alguns problemas, como febre, né? O paciente tem calafrios, e aí nesse momento, o paciente já tem comprometimento pulmonar. E ele começa, então, a aumentar a frequência respiratória, meio que discretamente, mas ele ainda não percebe, na tentativa de controlar essa dificuldade de oxigenação. Outro problema muito comum é que eles vão tendo alterações circulatórias, né, vasculares. Então, a Covid-19 não é uma doença de parênquima pulmonar, ela é uma doença vascular. Por isso que muitos pacientes precisam tomar anticoagulantes devido ao tanto que é perigoso que ele tenha efeitos tromboembólicos. E ele vai fazendo atelectasias, que a gente chama de regiões de vidro fosco, né, ao redor de regiões de vidro fosco, onde ele vai tendo piora dessa oxigenação. Então, a nossa abordagem respiratória inicialmente é essa. Nós recebemos um paciente em ventilação no oxigênio, ou então a gente recebe ventilação não invasiva, e aí nós vamos trabalhando essas estratégias de forma a evitar que ele seja entubado. Antigamente, tem tão pouco tempo, nos primeiros relatos da Covid, nós tivemos vários hospitais, vários centros, onde o paciente chegava e a partir do momento que ele começasse a ter alterações importantes, a gente já entubava. Então, o paciente fica ainda, né, muitos meses, muitas semanas entubadas, mas com o aprendizado que o Brasil teve, porque o Brasil teve a oportunidade de ter uma curva de aprendizado, né? Então, essa doença veio de outros países e quando chegou aqui, nós já tínhamos uma rede de relacionamento explicando para nós o que nós teríamos que fazer. E também criamos o nosso aprendizado, né? Nós temos expertise em ventilação não invasiva, nós somos ousados, o brasileiro tem uma forma diferente de trabalhar, e isso tem dado bons resultados. Então, isso é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente conversar. E uma outra coisa muito importante, que é em relação à idade variada. No Brasil, nós não temos apenas aquele
pacientinho idoso com comorbidades, não. Nós temos pacientes jovens, nós temos pacientes rígidos, atletas, todos os tipos. Então, é mais uma estratégia para a gente pensar o que vem depois. Então, quando a gente fala, eu vou ter um idosinho, um parkinsoniano, um paciente ruim e tal, é uma coisa. Ou uma sequela de AVC, não, nós estamos falando de pacientes jovens. Eu estou agora com um anestesista lá, super jovem, maromba, todo forte e tal. Por quê? Pegou lá dentro. Quem mais está se contaminando somos nós, não tem jeito. Está super bem, está saindo super bem, mas vai ficar com algumas sequelas. E lógico que ele não foi para ventilação invasiva. Algumas considerações são importantes, né? Como ele tem tosse improdutiva, a tosse é sempre seca, ele só vai ter tosse produtiva se ele já tiver algum problema pulmonar associado. Mas, inicialmente, ou durante quase todo o curso da doença, a tosse é seca, porque ela é uma tosse associada a uma inflamação. Por isso, ela é uma tosse irritativa, que é o que a gente vem percebendo. Então, é aquela tosse que incomoda. E aí que está, né, o nosso cuidado, muitas vezes, de estar ao lado deles. Distúrbios de coagulação, como eu falei, eles têm mesmo, tem muitos casos aí que nós estamos vendo hoje de pacientes com AVCs, né, com sequelas neurológicas importantes, ocasionadas por esses distúrbios de coagulação, e eles acabam tendo AVCs isquêmicos e com sequelas, né, que todos nós vamos ter que cuidar dessas sequelas, e ainda associada a um longo tempo de intubação. Então, é um paciente que tem essa predisposição. Tem uma grave resposta inflamatória, eu acabei de falar para vocês, é uma resposta inflamatória autoimune, é como se o seu organismo estivesse se defendendo dele mesmo, e aí ele tem uma tempestade, que a gente chama de tempestade de citoquinas, que é uma tempestade de produtos tentando te proteger mesmo, de substâncias tentando te proteger daquele vírus. Outros sintomas que a gente sabe que acontece são náuseas, vômitos, que muitas vezes progride para dispneia, falta de ar, fadiga e febre. Isso tudo acompanha a doença, né? No dia a dia da doença. Ou no início, muitas vezes no início a gente não tem muita coisa, vai chegando lá no 8º, 7º, 8º dia, 9º dia, é quando começam a acontecer mais alterações pulmonares, e aí você vai acompanhando, é a hora que a fase viral está mais importante, e é nesse período, entre o 8º e o 13º dia, mais ou menos, que nós temos as maiores complicações. O tipo de insuficiência respiratória, então, como eu falei com vocês, é uma insuficiência respiratória que é ocasionada pela falta da oxigenação. Não tem jeito, o problema é de oxigenação. Como muitas vezes é um problema de oxigenação, ele não tem necessidade de ser ventilado. Ele começa a ter uma resposta central, e essa resposta central está sendo muito característica. A resposta da queda da oxigenação, para o organismo tentar manter essa oxigenação, ele aumenta a frequência respiratória, de forma muito discreta. Por isso, muitos vêm com uma coisa na gasometria que a gente chama de PCO2 um pouco mais baixo. Então, aquele paciente que não tem uma saturação ainda tão baixa, que está começando a ter uma saturação baixa, que a frequência respiratória está subindo, a gente já tem que entrar com um tratamento de suporte ventilatório não invasivo, que antigamente, como eu falei, antigamente, no início da pandemia, a conversa era, na hora que começa com isso, a gente já tem que entubar e colocar esse paciente para sedar e para tentar fazer estratégia ventilatória. Hoje não. Hoje a gente espera, a gente vai segurando isso na ventilação não invasiva e, lógico, muito próximo, para tentar evitar que esse paciente tenha uma falência e vá para a UTI. Então, a gente procura deixar na parte de ambulatório, ainda entendendo que ele tem uma dificuldade de frequência respiratória e que a gente tem que interferir nisso. O pulmão desse paciente é um pulmão bom, como eu falei. Quem está pegando o COVID são pessoas completamente rígidas, né? São pessoas que têm uma capacidade pulmonar excelente.
e que, de repente, em 2, 3 dias, 4 dias, está lá internado. Então, assim, a doença especificamente não dá tempo, nesse momento inicial, de trazer algum tipo de comprometimento respiratório grave, como fraquezas efetivas, nada disso. Por quê? Porque nesse primeiro momento, ele tem mialgia, ele tem cansaço, mas é tudo relacionado à falta de oxigenação. E não especificamente relacionado a uma perda de algo pulmonar, a uma alteração que a gente chama de complacência dentro do parênquima, ou do tórax, ou qualquer outra estratégia que nós teríamos que ter um olhar diferente nessa reabilitação. Não, nesse momento, ele é um paciente bom, que tem um comprometimento pulmonar, que está começando com esse comprometimento pulmonar. O grande problema é que ele não fica pouco tempo no hospital. Então, são 3, 4 semanas, não sai da UTI, quando vai para a UTI, fica na UTI, quando vai no apartamento, fica, e aí esse é o grande complicador, porque vai para a UTI, começa a ter infecções secundárias, e aí vai complicando, ou então fica no quarto sozinho, ficando no quarto sozinho, tem muitas alterações psicológicas, né, delírio, quer dizer, quando tem idosos, então, um pouco mais velhos, é pior ainda, porque fica sozinho, e esse fato de ficar sozinho é muito ruim. E muitos têm presença de broncoespasmo, tanto que, por ser um processo inflamatório, né, muitos tomam broncodilatador e têm necessidade de broncodilatador, e uma outra resposta muito importante que eles utilizam é o corticoide. Então, hoje, o tratamento básico, né, todos os médicos, então, utilizam corticoide na tentativa de melhorar essa resposta inflamatória. Então, um outro detalhe importante do COVID, e aí é mais a nível de conhecimento para vocês e para nós também, é que esses pacientes, quando a gente faz um raio-x, no raio-x, você não vê muita coisa. Por quê? A gente fala que é um raio-x normal, ele é quase normal. Porque o problema maior do COVID é na parte mais aerada e mais ventilada que a gente tem, que é a parte posterior. Então, um trabalho do Marcelo Amato, ele mostrou que um raio-x assim, quando você faz uma arteriografia, a maioria, você já pode perceber que tem 50% de vasos comprometidos. Então, aí está o problema da oxigenação. O problema não está dentro do alvéolo. O problema está na parte vascular. E é por isso que cursa, então, com tanta queda da oxigenação. Eles têm infiltrados heterogêneos. Então, essa é uma coisa muito interessante, porque, como eu falei, a gente tira uma foto, um raio-x assim, a gente faz um raio-x de frontal e a gente não percebe o quão grave está esse pulmão. Então, o que efetivamente fecha o diagnóstico do COVID, muitas vezes, antes mesmo do teste sair, é a tomografia. Porque ela tem uma tomografia muito característica, que é esse tipo de raio-x, de tomografia, tá vendo? Que são regiões periféricas, e assim, é tão característico que nós somos capazes de, a hora que bate o olho na tomografia, falar, não, esse aqui é COVID. Se já chegou um outro paciente lá comigo, com o médico, nós olhamos, falei, não, esse aqui não é COVID. Falei, não está parecendo ser COVID. E não era mesmo. Então, esse sinal da tomografia, ele é muito sugestivo do COVID. Quanto mais, ainda mais quando associado ao quadro de um raio-x normal. Então, esse é o modelo, é periférico e muito posterior. Por isso que vocês vão ver, nós vamos falar um pouquinho sobre a posição prona, mas muitas vezes vocês vão ver pacientes deitados de barriga para baixo, né, elevando a parte dorsal para poder melhorar a ventilação, né, porque é uma região mais irrigada, é uma região que tem mais área de pulmão, e quando a gente faz essa performance do diafragma, a gente acaba ajudando a ventilar melhor a parte posterior. Então, tá vendo? Dá para ver aqui é frontal, né? Aqui é dorsal, e aqui a gente consegue perceber que é nessa região aqui que começam as maiores sequelas da COVID.
Uma outra coisa muito interessante que a gente tem percebido muito especificamente no Covid, como eu falei, a gente é tudo tão novo para nós que as informações elas estão vindo muito da nossa prática clínica, porque não dá tempo da gente publicar tanta coisa ainda. E o que está vindo de publicação, as publicações, elas estão vindo de experiências lá de fora. Então, tem muita publicação, por exemplo, vindo da China. E aí o surto estava lá em fevereiro, né? Depois na Itália. Então, essas características, elas estão vindo de fora. A gente não está tendo aqui ainda a nossa produção científica. Como que a gente maneja isso? Como que a gente entende dessas dificuldades? Como está sendo a nossa história, né, dentro dos hospitais? Então, é muito importante que a gente entenda isso para a gente poder entender o que vai acontecer depois. Quais são os sintomas que ele vai ter depois disso? Então, uma coisa interessante é isso aqui. Eles vão piorando. Aqui, você vê, já é um raio-x. Na hora que o paciente já tem um raio-x deste, você já se preocupa, porque, olha, se ele está com esse raio-x, com certeza a tomografia está muito ruim. E aí é porque já tem um comprometimento de vários lobos pulmonares. E entre as pleuras, ou entre os lobos pulmonares, a gente vai percebendo áreas de fibrose. E essas áreas, elas vão alargando os espaços interlobares e faz com que vá formando mais atelectasias. Só que esse lugar, esses espaços, eles ficam na pleura. E a pleura é muito vascularizada. Então, muitos pacientes relatam dor nesse lugar. Qual é o lugar que mais tem comprometimento? Não é a região posterior, que eu falei para vocês? Então, a dor começa em região torácica e lombar. E isso é muito, muito característico. Quase todos os pacientes que têm o Covid vêm com essa reclamação. E aí? Tá bom. Então, quais são as sequelas que a gente vai ter e que, né, vocês, como fonoaudiólogos, vão ter que interferir e tem que entender quais são as correlações entre estas sequelas, né, e o que efetivamente vocês vão ter que fazer. Lógico que como eu falei para vocês, eu não estou aqui para falar para vocês qual é a conduta que vocês, enquanto fonoaudiólogos, têm que adotar, mas eu posso falar quais são os problemas que isso tudo vai trazer para que você, então, consiga direcionar o seu tratamento e direcionar a sua conduta. Mais uma vez eu vou falar, a nossa experiência, ela é baseada em experiências anteriores. E antigamente nós tínhamos, então, as pneumonias virais, né, que eram a MERS e a SARS. E olha que nós, aqui no Brasil, quase não tivemos contato com esse tipo de pneumonia, porque eu não me lembro de ter atendido um paciente com MERS no Brasil. Eu lembro de ter visto H1N1, todos nós tivemos experiências com H1N1, mas não tivemos nenhuma outro caso mais grave. Gente, eu vou só abaixar aqui, só retomar aqui rapidinho, só para eu finalizar meu WhatsApp aqui, porque ele não para de funcionar. Vamos lá. Tá tudo bem? Tá indo bem? Qualquer dúvida, pode me perguntar, hein? Peraí, vamos lá de novo. Só apresentar aqui. Que agora vai ficar melhor toda hora o WhatsApp cortando. Aí. Então, como eu não me lembro de ter tido algum tipo de experiência com a MERS, né? E o H1N1, sim, nós tivemos, né? Várias pessoas tiveram contato dentro da UTI. Nós não vimos nada de tanta mortalidade ou de estratégias tão cuidadosas, né? O paciente ficava, assim, num local isolado, né? Mas não era desse jeito.
De repente vem uma doença com umas sequelas tão importantes e que a gente muitas vezes perde o paciente assim, de uma forma muito rápida. Então, entre as maiores complicações que nós vamos ver nesse pulmão pós-Covid, a gente tem essas lesões residuais. Então, o paciente vai embora do hospital ainda com lesão na tomografia. E a gente não sabe por quanto tempo ainda ele vai ter essa lesão. Porque ninguém sabe. Ninguém tem esse prazo para entender, né? Ninguém tem esse feedback para entender quanto tempo ele ficou com essa lesão. Então, ele vai ter lesão pulmonar, quando ele fizer uma tomografia, ele ainda vai ter. Eu estou com uma médica lá com 33 dias de Covid, e hoje, e esse sábado passado, ela fez a tomografia, ela estava com uma tomografia horrível. Então, a gente não sabe ainda quais são essas sequelas. Existe uma sequela de fibrose pulmonar, e muitas pessoas até me perguntam, Alessandra, mas essa fibrose pulmonar, ela é reversível? Parece que é. Parece que a reabilitação ela está sendo capaz de reverter essa fibrose, porque o paciente melhora a oxigenação, melhora aquelas áreas de dor que ele reclama que ele tem dor. Então, a gente tem percebido nessas avaliações que eles melhoram. Eles têm um distúrbio que a gente chama de restritivo. Por que restritivo? Porque na hora que ele sopra o ar, vem tanto na ins e na ex dele, ele tem dificuldade de gerar esse volume. Só que eu vou voltar a falar para vocês. Esse paciente era um paciente que vinha bem. Ele não tinha nada. Então, esses exames de prova de função pulmonar dele serão pouco alterados. Por isso que muitas vezes os exercícios que a gente utiliza, eu falo que a reabilitação do pós-Covid é muito tranquila, porque ele é um paciente que estava bom até 20 dias atrás. Então, ele tem um monte de coisa boa, ele tem um sistema periférico bom, ele tem um coração bom, ele tem tudo bom para você recuperar. Lógico que esse como eu estou falando, é o que está mais sendo observado no Brasil. O Brasil tem uma quantidade muito grande de jovens tendo Covid, e muitos profissionais da área da saúde. Eles têm esse padrão obstrutivo também, como eu falei, muitos usam broncodilatador, eles têm atelectasias, né, alveolites, que é o que faz com que a saturação fique baixa, e uma fraqueza muscular respiratória. A fraqueza muscular respiratória, ela acontece quando ele fica muitas semanas na UTI ou num quarto. Por quê? Porque esse é o sinal de imobilismo. Então, esse é o sinal daquele paciente que fica na cama o tempo inteiro. E olha que o fisioterapeuta entra 3 vezes, faz exercício e tal. Mas muitas vezes a gente não consegue interferir nessa perda muscular. Fora que o próprio corticoide interfere nisso. Então, é o estresse do acamamento, né? O estresse da UTI, é o estresse do corticoide, é o imobilismo. São várias características que fazem com que esse paciente pós-Covid fique muito fraco. E aí é que o fonoaudiólogo tem que observar o quanto que essa fraqueza muscular vai interferir na qualidade de vida desse paciente, na voz, na deglutição. Quer dizer, o que mais você pode observar para você falar, não, isso vai acontecer. Então, essa fraqueza respiratória vai comprometer o seu trabalho, né? Ou vai comprometer, não, vai ser fundamental você ter um trabalho, porque esse paciente vai ter os problemas de ter uma fraqueza muscular respiratória. As alterações, então, uma dispneia associada a essa diminuição do volume pulmonar, e isso é daquele paciente grave, aquele paciente que ficou entubado, que ficou muito tempo na ventilação, ele vai tendo áreas importantes de fibrose e diminui o volume pulmonar. Cai a saturação, como eu falei para vocês, e essa saturação, ela demora a voltar, porque essas áreas de fibrose, elas interferem na melhora da oxigenação, ainda associado com a diminuição da circulação periférica, da circulação pulmonar, que aí faz com que ele tenha 2 motivos para ter hipoxemia. A fraqueza
pulmonar respiratória, longos períodos de internação e, principalmente, a curarização e a sedação. A curarização, o curare, é uma droga que ela imobiliza o paciente. O paciente não mexe absolutamente nada. Ela interfere na placa motora. Ela inibe a força muscular, ela inibe o disparo muscular, ela inibe a contração muscular. Então, como ele inibe a contração muscular, ele acaba ficando entregue para a ventilação. Então, nós conseguimos fazer uma estratégia ventilatória, às vezes, muito mais agressiva por causa do curare. Só que o curare tem vários problemas. Entre eles é a imobilização total. Então, você imagina o quanto que esse paciente grave, séptico, ainda precisa ficar curarizado. Então, hoje, esse é o nosso maior problema. Então, quanto mais nós conseguirmos deixar o paciente fora da UTI e com menos necessidade de curare, melhor vai ser para toda a estruturação, até mesmo porque nós estamos tendo dificuldades de medicamento, como curare, como sedativos, né? Nós estamos tendo realmente muita dificuldade nos hospitais. Então, as sequelas serão essas. Agora, essa sequela aqui é para todo mundo. Todos os pacientes têm. Hoje eu cheguei para a gente dar alta para um paciente, fazer orientação de alta para ele, e ele falou, olha, atleta, eu estou cansado quando eu ando. Eu sinto uma fraqueza no corpo, e quando eu tomo banho, quando eu sinto, e o cara marombeiro e tal, né, faz muita musculação. Então, esse cansaço, aos mínimos esforços, ele vai acompanhar o paciente, junto com a sequela da queda da oxigenação. Tem uma sequela que é muito importante, que vocês vão ter que observar, que é a polineuropatia do doente crítico. A polineuropatia, ela compromete todos os músculos. Então, é aquele paciente que tem dificuldade de sair do respirador, porque ele não tem força muscular respiratória para sair e ventilar sozinho. Ele tem uma fraqueza generalizada e simétrica, de distal para proximal. Então, ele vai ficando fraco. Por quê? Por toda a droga que ele utilizou. São muitos antibióticos, é o curare, é a sedação, isso tudo impregna na fibra muscular e ele acaba tendo essas sequelas neurológicas. Então, tem fraqueza diafragmática, dor, muita dor, por causa da polineuropatia, a neuropatia que acontece, né, causa muita dor. Perda da amplitude de movimento, é lógico que se tem uma boa equipe de fisioterapeuta, a gente não deixa isso acontecer, né? Mas muitas vezes o paciente tem que ficar tão imóvel que nós, enquanto profissionais, não podemos interferir muito. E disfagia. Aí está o grande problema. Ele vai sair cheio de sequela neurológica e também com uma disfagia. Importante, porque os músculos, a laringe, o músculo da laringe, retrolingual, língua, palato, tudo isso é músculo. Fora que, como ele tem sequela respiratória, toda a pressão acima da via aérea superior, toda a pressão para movimentar essas estruturas e ter uma alteração mecânica vai estar comprometida. Então, ele não tem bom vedamento glótico, porque ele não tem força. Ele não consegue falar porque ele não tem força de músculos de cotas de pregas vocais. Então, ele fica com a prega vocal semi-aberta. Então, várias alterações. Ele não tem tosse. Ele tem demora para deglutir, porque é fraco. Então, essas avaliações, vocês têm que fazer porque só vai melhorar tratando. A polineuropatia do doente crítico só vai melhorar fazendo treino. Porque se você não treinar, ele nunca mais vai voltar. E aí tem uma outra coisa que a gente deve pensar também, que é em relação ao suporte que a gente dá. O quanto que a ventilação não invasiva pode causar uma pneumonia aspirativa? O quanto que uma ventilação invasiva pode causar uma pneumonia aspirativa? Então, nós temos que entender como que esse suporte que é fundamental
para a manutenção da vida desse paciente, a gente conversou sobre isso agora, como que esse suporte pode interferir que esse paciente depois volte para o hospital, que esse paciente tenha piora da qualidade de vida, que esse paciente possa vir até a morrer por conta de uma pneumonia broncoaspirativa. Quando a gente fala em ventilação não invasiva, a ventilação não invasiva, ela foi feita para dar suporte e evitar complicações. Lá na Itália, utilizaram muito esse equipamento aqui, que se chama capacete. O helmet, né? O helmet é um capacete onde a gente coloca todas as pressões e ele mantém o sistema respiratório pressurizado por meio de uma pressão só. Então, ele fica como se estivesse todo aberto e mantido. Esse helmet, ele foi a estratégia mais importante utilizada na Itália. Por quê? Porque para utilizar uma ventilação não invasiva com uma máscara, com um suporte, é preciso que as pessoas que estejam na linha de frente entendam dessa estratégia. E, infelizmente, na Itália, eles não tiveram tempo. Eles tiveram que imediatamente correr com a ventilação não invasiva para tentar segurar o paciente, porque não tinha respirador para todo mundo. E como ninguém sabia mexer, colocar o helmet com uma pressão contínua era muito fácil, né? Porque o outro BIPAP, a gente precisa colocar pressão de suporte, tem tempo inspiratório, tem IPAP, tem EPAP, tem um monte de coisa que a gente precisa entender. Então, no caso da Itália, foi assim, todo mundo colocava o helmet para a gente segurar, enquanto isso esperava sair vaga nos respiradores. A ventilação não invasiva, ela tem sido usada aqui no Brasil de forma profilática. E isso que está sendo legal, porque a pessoa chega no hospital ou mesmo em casa ainda. Essa semana, uma colega, fisioterapeuta, estava com o cunhado, e o cunhado saturando 94, 95, mas eu tô bem. Ele falava, eu tô ótimo, não tô precisando de nada, eu tô ótimo. Aí ela me mandou a tomografia. Quando ela me mandou a tomografia, ele tinha 50% de lesão pulmonar. Pensa, 50% de lesão pulmonar. E ele estava no 18º dia da Covid. Estava em casa, tô ótimo, não preciso de nada. E aí eu falei para ela, olha, eu colocaria uma ventilação não invasiva imediatamente, mesmo que em casa. Aí eu volto a falar para vocês. Alessandra, mas a conversa é de que a gente não pode colocar ventilação não invasiva, porque tem a aerosolização e tal. Gente, você está na sua casa. Põe do lado da janela a ventilação, abre a janela, que vai evitar qualquer aerosol. O ar vai sair. Então, a gente precisa ter estratégias para evitar que esse paciente vá para o hospital. Porque o grande índice de mortalidade, o maior índice de mortalidade que nós estamos tendo, é que as pessoas não estão tratando preventivamente. Elas vão para o hospital na hora que elas não aguentam mais. Então, ter uma equipe, por isso que eu estou falando isso tudo para vocês. Vocês estão fazendo parte dessa equipe de frente. Muitos pacientes vão chegar para vocês. O marido de uma fonoaudióloga internou desse jeito, não queria. Quer dizer, nós somos a linha de frente. E vocês têm que entender que a profilaxia é a coisa mais importante agora. Começou a complicar o pulmão, põe uma ventilação não invasiva. Dessa forma, ela evita a intubação. A máscara, para fazer a ventilação não invasiva dentro do hospital, ela é obrigatoriamente fechada. Então, eu tenho que usar um aparelho que seja específico para ventilar com essa máscara fechada. Então, é uma máscara que não permite fuga e que faz com que o paciente, então, consiga ficar. E aí, o que essa ventilação não invasiva pode ocasionar de complicação para o fonoaudiólogo? Olha, primeiro, a máscara oronasal, quando você usa constantemente ela faz duas coisas. Ela evita que você movimente a boca. Então, ela faz uma rigidez de ATM. Ela empurra a região do mento para trás. Então, ela impede a movimentação direito da laringe. Fora que ela fica com aquele ar constante no rosto. Então, ele fica muitas vezes com a boca assim, travada,
e segurando na máscara. O que acontece com esse fluxo de ar constante na via aérea, principalmente na boca? Ele vai fazendo, deixa eu só colocar um negócio aqui que está baixando aqui, ele vai fazendo com que só um minutinho, gente. Ele vai fazendo com que a boca vá perdendo a sensibilidade. E aí, perde essa sensibilidade, como é que você vai reabilitar depois? Então, você precisa entender que o seu papel é fundamental nesse momento que ele está com a VNI. Por quê? Porque durante o período que ele está com a VNI, você tem que tentar manter essa sensibilidade. Porque a boca fica aberta, ele puxa o ar, aquele fluxo constante dentro da boca, resseca, por mais que tenha o umidificador, acaba ressecando. Então, esse ressecamento das secreções atrapalha mais ainda a deglutição. Fica aquela secreção grudada na região de orofaringe. E ele já está com todos os problemas para deglutir. Ele já tem uma baixa força muscular, ele está internado, ele está com dificuldade para engolir, quer dizer, ele tem fraqueza muscular na região de orofaringe. Isso tudo vai ter mais complicação ainda quando eu tiver que colocar uma máscara oronasal constante. Gente, é fundamental ter uma máscara. Como eu falei, é fundamental tentar uma ventilação não invasiva. E nós, no Brasil, já tivemos essa curva de aprendizado. Só que, na hora que eu colocar uma ventilação não invasiva constante no meu paciente, eu preciso ter o suporte de um fonoaudiólogo. Porque não é porque a ventilação é não invasiva que ele vai alterar, que ele não vai ter alteração. Existe uma coisa, alguns artigos muito interessantes, mostrando, né, tá certo que a equipe que fez esse artigo usando a ventilação não invasiva não sabia direito qual era a diferença entre o CPAP e o BIPAP e tal. E eles demonstram que quando o paciente usa muito a ventilação não invasiva, ou durante o período da ventilação não invasiva, ele interfere nesse tempo de deglutição. Por quê? Porque o fluxo contínuo da ventilação não invasiva impede aquele apneia da deglutição. E muitas vezes, como o fluxo é constante, ele vai ter que tentar engolir no meio de um fluxo. Agora, você imagina a dificuldade que é engolir no meio de um fluxo de ar para um paciente que já tem dificuldade respiratória, que está com uma frequência respiratória aumentada. Então, esse é o momento onde o fonoaudiólogo tem que trabalhar. A maioria das pneumonias, quer dizer, como que eu vou ter uma pneumonia, o paciente está com Covid, eu vou deixar ele ter uma pneumonia por aspiração da forma oral? Olha só como que isso é um contrassenso. O fonoaudiólogo tem que estar no hospital. Ele tem que estar no ambulatório, ele tem que estar na enfermaria. Porque na hora que esse paciente tirar a máscara, você vai ter que interferir nisso. Vai ter que trabalhar com a mucosa oral, com máscara, com luva. Tem que trabalhar a sensibilidade. Esses dias nós tivemos um paciente que foi para a UTI, que estava na unidade, foi para a UTI porque era um paciente parkinsoniano, com Covid, não teve fono, ficou com a boca toda cheia de placa, né? E aí a placa parou com a ventilação não invasiva. A placa parou na região de pálato, atrás ali em orofaringe, o paciente teve dificuldade respiratória. Quando chegou lá na UTI, foram descobrir, era simplesmente uma placa de secreção e saliva, nem de secreção, de saliva. Então, assim, o papel do fonoaudiólogo nesse momento é fundamental. Então, a ventilação não invasiva vai manter um fluxo constante, vai manter essa região de orofaringe sempre pressurizada, vai causar a região seca ao redor da língua, vai perder a sensibilidade, vai ter descontrole da deglutição e vai ter pneumonia por aspiração da flora oral. A perda da sensibilidade é onde vocês têm que efetivamente trabalhar, né? Então, você vai ter que entender que ele vai ter esse descontrole pelo tempo expiratório, essa pneumonia e, muitas vezes, a dificuldade da higiene oral.
né? Então, nós temos que cuidar dessa higiene oral, orientar, o fonoaudiólogo deve orientar como que vocês querem que esse paciente em ventilação não invasiva seja trabalhado, para que ele não venha a ter outras complicações. Quando a gente fala, então, em alterações funcionais da intubação prolongada, isso aqui é muito, muito importante, porque talvez seja a maior sequela que vocês vão ter, né? É o que efetivamente vocês vão atender no dia a dia, é o que vocês vão ter que reabilitar por muito tempo, que são as alterações mecânicas e muitas vezes cognitivas desse paciente que fica entubado durante muito tempo. Eles vão ter lesão de laringe, ter lesão traqueal, muitas vezes, a maioria vai ter distúrbio da voz, então você imagina, nós vamos juntar tudo aquilo que nós conversamos sobre as fraquezas respiratórias associado às lesões mecânicas ocasionadas pela própria intubação. Então, quando eu tenho um paciente entubado, eu impeço que ele movimente o palato. Eu permito que esse paciente tenha uma pressão constante nessa região, evitando com que ele tenha movimento de corda vocal. Ele está tão sedado que ele não vai conseguir fazer movimentação da laringe. A saliva vai escorrendo e ele vai perdendo a sensibilidade e ela escorre pela língua e para acima do cuff, sendo mais uma região de infecção. E como ele perdeu essa sensibilidade, ele já nem sente mais que ele está broncoaspirando. Ele vai ter a lesão traqueal e o distúrbio da voz. Então, a própria intubação, ela é muito séria. E nós não estamos falando de uma intubação de 1 ou 2 dias. Nós estamos falando de intubação prolongada. Esse paciente fica 3 semanas em ventilação invasiva. Aí você fala, Alessandra, mas ninguém tira. Não, não tira. Por quê? Porque ninguém está querendo que esse paciente tenha uma falência ou que esse paciente vá para uma traqueostomia. Porque esse sim é o grande problema de gotículas. Porque um paciente que ainda está positivado, ele pode contaminar. Uma médica amiga minha, ela se contaminou na hora da intubação. Então, esse é o problema. Porque o paciente expulsa o ar na hora que você vai intubar. E aquela expulsão do ar, ela vem cheia de gotículas de via aérea superior. Então, esse é um artigo muito legal, mostrando que o edema, né, laringe associado ao manejo da via aérea. Então, é a intubação prolongada, a falta de controle da pressão do cuff, apesar de que hoje o controle da pressão do cuff é feito de uma forma muito rigorosa dentro das terapias intensivas, mas tem UTI por aí, vários lugares no Brasil, que nem tem cuffômetro, né? Que nem tem esse cuidado. Nós não estamos falando de uma realidade, né, gente? Nós estamos falando da realidade do Brasil, né? Da realidade do Brasil, que é enorme. Tem movimentação do tubo traqueal, porque grande parte dos fixadores são feitos por cadarços, né? Que simplesmente fixa naquela região ali. E muitos não fazem traqueostomia. Então, um paciente com 3 semanas de intubação, ele já deveria estar numa traqueostomia. E a gente não faz traqueostomia, porque é mais um risco para esse paciente. E quando a gente fala, então, em ventilação invasiva? Nós falamos, então, lá na ventilação não invasiva, falamos dos problemas da intubação. E aí, para eu manter esse paciente em ventilação invasiva? Esse artigo é um artigo muito bom, que fala exatamente, aí de maio agora, né, que fala exatamente dos problemas, né, eles tentaram fazer uma quebra de uma revisão de tudo que a intubação, né, essa pós-intubação pode ocasionar em relação à disfagia. Tem muita coisa, assim, mas o tempo inteiro, como eu estou falando, a literatura fala, o cuidado fica para lá, ou não tenta, ou não trabalha, porque é o medo da contaminação. Esses pacientes vão ficar muito tempo entubados, eles vão precisar de sonda nasentérica, eles não vão fazer gastrostomia. Então, quando eu mantenho uma sonda gasentérica constante, olha só, eu tenho um tubo e tenho uma sonda, todos os dois passando pelo mesmo lugar. Pensa o tanto de alteração de sensibilidade, de edema que eu vou ter naquele lugar.
Eu tenho fraqueza, a sonda acaba mantendo o esfíncter esofagiano um pouco aberto. E ele vai perdendo essa força, porque ele para de movimentar. Porque esse paciente parou de engolir, né? Ele está sedado. E ele começa a ter fraqueza do esfíncter esofagiano. Ele começa a ter alterações ocasionadas pelo próprio uso do bloqueador neuromuscular. Vai fazendo lesão laríngea e traqueal, principalmente devido à necessidade da posição prona. Então, esse é um paciente que faz comprometimento respiratório. E aí, esse comprometimento respiratório vai alterar o tempo da apneia de deglutição. Então, você não vai conseguir ter volume de ar suficiente num pós-Covid, numa pós-extubação, desse paciente indo para casa, ele não vai conseguir ter um tempo suficiente de expiração para ele expirar, engolir e expirar. Então, o meu tempo inspiratório vai ter que ser otimizado para eu dar tempo expiratório efetivo para ele ter essa expira, apneia e expira. E aí, com essa fraqueza neuromuscular, eu vou perder essa harmonia da deglutição. Então, ele vai ter uma fraqueza neuromuscular, ele vai ter uma sensibilidade reduzida e vocês sabem o que tem que fazer. Aí é o trabalho de vocês, é o trabalho de propriocepção de vias aéreas superiores, é o trabalho de pressurização em vias aéreas superiores. Vocês têm que entender uma coisa muito importante, que é uma das coisas que tem sido muito falado na literatura, é que sem volume pulmonar, nada funciona aí para cima. Se você não tem uma boa geração de volume para manter a sua capacidade residual funcional, você não vai ter pressão suficiente para esse paciente falar, para esse paciente comer. E o que vai interferir o seu volume residual? A fraqueza neuromuscular. E aí, fluxo respiratório. Você vai ter que trabalhar o fluxo inspiratório para poder gerar uma efetividade da sua terapia. Ele vai ter delírio, é confuso. Alessandra, como é que eu vou trabalhar deglutição do meu paciente que está confuso? Você vai ter que trabalhar. Como você consegue trabalhar? Uma das estratégias é você utilizar o próprio AMBU. E o refluxo, né, gente? Em relação à posição prona, vocês devem ter visto muito, né, sobre posição prona. Todo mundo viu? Tem alguém com o microfone ligado? Por favor, alguém que está com o microfone ligado, desliga. A posição prona, vocês devem ter visto muito, né, na televisão, o tempo inteiro mostrando aquele paciente em prona. A gente falava, gente, por que esse homem está em prona? Por que esse homem está de cabeça, de barriga para baixo? Nós ouvimos explicações mais estapafúrdias por aí. Mas a melhor situação, a melhor resposta é que ela diminui a mortalidade, sim, porque ela melhora a performance respiratória, ela faz mais esforço, ela faz com que a performance do diafragma seja melhor, que o abdômen fixe melhor e que ele tenha menos lesão por dificuldade respiratória. E as áreas posteriores são efetivamente as áreas mais bem ventiladas. Quando eu deito de barriga para baixo, eu empurro o ar para a via aérea posteriormente, e esse paciente vai ficar muitas horas em posição prona. Ele não vai ficou em prona e saiu. Ele vai ficar muitas horas, 12 horas, 16 horas em posição prona, sedado e curarizado. Agora, vocês imaginem como vai ficar esse tubo na boca desse paciente. Qual é a maior consequência dessa posição prona? Lesão traqueal. Se a gente não tiver um cuidado muito grande nessa região, a cânula vai mexer e vai levar à lesão traqueal. Subluxação da cartilagem cricoaritenoide. Por quê? Porque ele vai posicionar anteriormente. Dor em região traqueal. Quando ele sair, ele vai sentir muita dor pela imobilização e por esse posicionamento de pescoço. Lesão na boca, porque o tubo fica aqui e acaba fazendo com que o paciente, em algum momento, machuque a boca.
abalo dos dentes, porque se ele deita assim, ele muitas vezes aperta a boca. E tem lesão na mucosa oral, né? Por quê? Porque ele fica ali o tempo inteiro com aquela boca aberta e ressecando e acaba lesando mesmo. A cânula nasal de alto fluxo é uma outra estratégia que tem sido muito utilizada, e entre todas as indicações, a cânula nasal de alto fluxo é a que causaria menos desconforto ou menos alterações fonoaudiológicas, né? Ela não vai interferir na pressão ins e na ex, ela é confortável, ela só entrega o ar com um pouco mais de velocidade e faz com que ele tenha uma concentração também maior. Mas é uma forma de oxigenar melhor o paciente, tem sido vários trabalhos, têm sido muito bem indicados a cânula, e a única coisa que pode ocasionar é que ele pode, em algum momento, ressecar demais a via aérea, esquentar demais a via aérea, e esse é um problema de mau uso, tá? Que é a estratégia de colocar a temperatura. Então, quais são os maiores cuidados que nós vamos ter que ter, vocês, quando fonoaudiólogos? Eu vou voltar a falar, vá para a UTI, vá atender seu paciente, ele precisa de vocês, ele precisa desse cuidado. Evite exercícios de estímulos de tosse, você não precisa estimular a tosse desse paciente. Utilize EPIs completos, face shield, N95, máscara, luva, capote, todo mundo está lá na frente, né? Evitar avaliações instrumentais, você não vai ficar fazendo videolaringoscopia lá, não tem porquê, né? Se o paciente está suspeito, como eu falei, nós não vamos fazer esse tipo de avaliação para esse caso. Igual, por exemplo, tem um artigo que fala, para que você vai ficar treinando a voz de um paciente que está com Covid? Né? Não é o momento, isso pode ser deixado para frente, né? E aí os cuidados. Procedimentos que colocam os profissionais de saúde em contato próximo com as vias aéreas, né, estão particularmente em risco. Então, todos nós estamos trabalhando com vias aéreas. Fisioterapeutas e fonoaudiólogos e médicos e enfermeiros, estamos lá, não tem jeito. Estamos suscetíveis a isso, né? Então, tomar cuidado com a expectoração, com a tosse e com a traqueostomia. Como eu falei, traqueostomia é a última situação que é feita dentro de uma terapia intensiva. Todos os pacientes devem ser considerados infectados. Todos. Na sua clínica, na casa dele, no hospital, todos. Você tem que considerar que ele está infectado e ele tem que considerar que você está infectado. Então, você se protege não só para ele, você se protege para você também. Tá? E o nível de precaução recomendado é, assim, tudo que precisa. EPIs, face shield, tudo que a gente precisa efetivamente. Gente, obrigada, isso era o que eu tinha para falar para vocês. Me siga lá no Instagram, no meu Facebook, no meu Telegram, que está lá na bio. Eu espero ter contribuído, mas eu vou abrir aqui para vocês me perguntarem, porque eu sei que é um momento, né, que cada um tem uma história, né, cada um tem uma verdade aí, né? Vai não. Já acabou, né? Fui, ó. Me fala, gente, qual pergunta que vocês querem fazer? Ô, Romeu, obrigada por você estar aqui, ó, lá da Bolívia. Sim, a Lília gravou a aula, eu acredito que ela vai passar a aula para vocês, eu não sei como é que ficou, mas assim, é rápida, né? Não teve jeito, a gente teve que correr, é uma maratona, nós temos muitas coisas para falar, mas eu me preparei, eu quis ler um pouquinho mais para vocês, para falar algumas coisas boas, porque eu acho assim que nesse momento é fundamental que o fonoaudiólogo esteja lá dentro da terapia intensiva, sabe? Por favor, não estejam longe. Como eu falei, não tenham medo, nós estamos na linha de frente mesmo. O papel lindo nosso. O fonoaudiólogo, ele é capaz de fazer com que tantas coisas, né, minimizem.
E nós juntos, fisioterapeutas e fonoaudiólogos juntos, somos muito mais fortes. Fazemos um trabalho de muito diferenciado no hospital. E aí a gente precisa de vocês ao lado da gente. E é por isso que eu quis falar um pouquinho sobre o que pode alterar da parte respiratória para vocês se cuidarem e cuidarem dos nossos pacientes. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fica fora da AVNI para atendimento fonoaudiológico. Ótima pergunta, Renata. Perfeita a sua pergunta. Quanto tempo um paciente fica fora da AVNI? A ventilação não invasiva, ela está sendo utilizada de forma profilática, lembra que eu falei? Então, esses pacientes podem ficar algum tempo fora. Se ele tiver numa insuficiência respiratória que ele não consegue ficar nem meia hora fora da ventilação não invasiva, ele já tem que estar entubado. Então, quem está na ventilação não invasiva é aquele paciente que consegue ficar 2 horas na VNI, 1 hora fora, 2 horas na VNI, 1 hora fora, entendeu? Então, não tem problema você tirar. Me perguntaram aí sobre o catéter de alto fluxo, né? O que, Ana? O que você quer saber sobre o catéter? Catéter de alto fluxo. No catéter de alto fluxo, ele fica direto, não atrapalha. Não atrapalha o trabalho do fonoaudiólogo. Ele fica com cateterzinho, você tem total independência para você trabalhar. Então, não tem problema. Ele varia em porcentagem? Varia, sim. Aí é uma continha que tem que ser feita, depois eu posso te explicar como que você faz a conta, mas isso que é mais relacionado à quantidade de FO2 que você vai colocar. A VNI domiciliar, como que nós... deixa eu só responder antes aqui. Liliane, o catéter de alto fluxo contamina o ambiente. Sim, ele pode contaminar o ambiente, assim como todo e qualquer aerosol, como a VNI, como o catéter. O que o público tem feito, né, os médicos têm feito, eles colocam em cima do catéter de alto fluxo uma máscara cirúrgica. Mas, mesmo assim, a distância, tem vários estudos mostrando isso, que a distância não é tão grande, não é tão... Assim, não sai tão longe os aerosóis. E não é nem tão diferente de uma própria máscara de oxigênio terapia. Então, ele tem uma resposta muito melhor e ele não tem esse perigo tão grande de aerosol. E na VNI a gente já sabe, né, que a gente coloca com a máscara fechada. Aí me perguntaram como é a VNI domiciliar. Bom, a VNI domiciliar, ela tem que ser feita com equipamentos de BIPAP mesmo, né, que são os equipamentos próprios, com a máscara aberta. Aí, qual é o grande problema? É que realmente pode contaminar o ambiente. Então, o que a gente sugere é que o paciente seja consciente o suficiente para ele mesmo colocar e tirar o respirador, que é muito fácil, a gente coloca os parâmetros e ele mesmo coloca e tira o respirador, e que todas as vezes que ele for utilizar a ventilação não invasiva, ele mantenha a janela aberta. Então, a janela aberta faz com que o ar saia e ele não tem risco de aerossóis tão efetivos. Então, pode ser utilizada a ventilação não invasiva, e isso é muito importante quando a gente fala isso para o doente neuromuscular, né? Porque muitos pacientes têm medo, e agora, o que nós vamos fazer? Então, é muito importante. Não, Andréia, não desinsufla, infelizmente, a gente só desinsufla o cuff quando existe o risco de rolha ou de alguma... A gente joga fora muita coisa que a gente aprendeu sobre essa limpeza da via aérea supracuff, no caso de um paciente COVID, por causa dessa secreção. A gente só faz a desinsuflação do cuff quando a gente tem suspeita de que existe realmente uma resistência, e essa resistência está atrapalhando a ventilação. Aí a gente se protege um pouco mais e temos que fazer essa estratégia de desinsuflar o cuff. Ok? Está em casa, fraqueza, já está medicada. Cristiane, avalie, por favor, a tomografia, porque muitas vezes, estando em casa, é importante... É isso que eu ia te falar, avaliar o oxigênio sempre. Sempre, sempre, sempre tem que ter oxigênio por perto, tá? Adriane, quanto tempo, né? Obrigada.
Gente, muito feliz ver algumas pessoas aqui com a gente, né? Eu acho que essa hora de despedir é tão ruim, porque tem tanta gente que eu quero falar, então tá, tchau, tchau, né? Mas obrigada, obrigada mais uma vez. Tem muita coisa boa aí do CEAF, né? Obrigada, Rayane. Rayane e Pamela não estão valendo, não, né? Porque acabaram de fazer comigo o Masterclass. Mas, assim, obrigada mesmo, gente. Obrigada aí do Paraguai, que joia! Bem-vinda! Gente, agora, Lília, com você, a nossa colega vai assumir aí a nossa outra aula. Teremos muitas coisas boas, né? Corre para outra. E eu tô indo para minha aula. Tchau! Beijo para vocês, que agora eu vou dar aula de novo. Tchau! Me segue lá, tá? Vamos lá.